aqui no hospital. Embora não seja um serviço de prioridade do hospital, cerca de 1.500 reencarnações já foram projetadas e executadas integralmente em setor apropriado, isso sem contar os milhares de casos nos quais houve a participação no encaminhamento para outros núcleos especializados em renascimento carnal. Todos vocês, que já tiveram prévia seleção por parte de técnicos para conhecerem as informações pertinentes às suas necessidades atuais, em tempo oportuno, terão acesso livre às suas fichas reencarnatórias. Em nossa biblioteca, existe uma repartição destinada a essa finalidade. Será nesse local, Selena, que obterá muitas respostas para velhas perguntas feitas no silêncio da alma. O Hospital Esperança, pode-se afirmar, é um grande pronto-socorro e um centro preparatório para casos específicos de seguidores da mensagem cristã. Posso fazer uma última pergunta, professor? Indagou Marcondes. Que seja a última para cumprirmos nosso horário. Que razões haveria para um pavilhão somente de líderes cristãos como este no qual estamos em cursos? O pavilhão dos dirigentes é uma das tarefas mais exigentes de toda essa obra de amor. A necessidade dos líderes cristãos exigiu maior cota de serviços especializados, estabelecendo atividades singulares. Somos os intérpretes da mensagem cristã, quem mais a entende pelo raciocínio, ao tempo em que somos os que a menos sentimos no pulsar das atitudes. Essa condição determinou nosologias muito diferenciadas para quantos se inspiram nas palavras do Cristo. De fato, nossa história reflete um trajeto particular, de um grupo espiritual com caracteres psíquicos pertencentes a certas classes de exilados de capela. Assunto complexo que, oportunamente, será motivo de estudos para cada um, conforme suas aspirações. A rigor, nós, os líderes cristãos de qualquer denominação religiosa, somos espíritos com complexas necessidades no campo do sentimento. Amamos a mensagem cristã, ela nos toca profundamente, todavia somos ainda dominados por velhas artimanhas da vida mental, cujos registros se perdem na noite dos tempos. O professor interrompeu a atividade pontualmente no horário previsto. Orou em agradecimento e saiu ligeiramente para outros afazeres, deixando em todos os presentes o desejo incontido de indagar e conhecer outras nuances. Na condição de educador, ele sabia que essa curiosidade seria extremamente benfazeja aos dias vindouros daquele grupo de aprendizes. O resultado pôde ser percebido imediatamente, pois todos permaneceram no recinto trocando impressões entre si sobre o que cada um sabia além daquilo que fora exposto. 19. Ala restrita. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 5. Em tempo comparativo ao da Terra, Marcondes e Selena viveram todas as experiências narradas até agora, em menos de 60 dias. Aprenderam sobre a vida espiritual em algumas semanas mais que durante toda a vida física. Guardando espontânea alegria na convivência com seus orientadores, não apresentavam ainda as mesmas disposições com seus colegas de ala. Apesar de polidos, seus diálogos ainda eram superficiais e nutriam repugnância pelos internos, fato que tentavam ocultar como se estivessem em um local inadequado. Procuravam quem lhes compartilhasse os pontos de vista como de costume. O dirigente de Goiás e a líder mineira ainda traziam arrogância e impetuosidade, maledicência e competição em sua conduta, joio mental cultivado em décadas de descuido nos serviços doutrinários, sob as ilusões do orgulho, que refletiam milênios de perdição. Conquanto às imperfeições, nossos amigos iniciaram o doloroso processo de desilusão e busca da realidade. Marcondes começou a avaliar a extensão de sua conduta arrogante em sua existência recém-finda. Selena passou a interligar a dor da depressão suportável, com suas atitudes controladoras. Ampliaram-se os horizontes mentais. Novos sentimentos brotaram quais fossem flores que desejassem embelezar a criação. O tesouro mais valioso que uma alma pode ter depois da morte é saber mensurar os reflexos de suas atitudes na intimidade. Nossos irmãos são exemplos dos trabalhadores da última hora que realizaram a contento. Entretanto, por descuidos pertinentes à caminhada aivada de lutas a vencer, ambos renderam-se ao teste da negligência. A bondade que semearam lhe subtraiu as dores da queda consciencial.
As intenções que cultivaram livraram-lhes dos grilhões do inferno. Para o servidor de Jesus, semelhantes vitórias são as expressões claras do dever a cumprir. O Senhor da vinha, entretanto, propôs-nos um contributo para além da obrigação. Quem pedir o vestido, dê igualmente a capa. Aquele que quiser 1000 milhas, ande 2000. O que te bater uma face, oferece-lhe a outra. Além da obrigação, espera-nos o sacrifício. Além da justiça, espera-nos o amor. Nenhum bem espalhado deixa de abençoar-nos o caminho. Somente o amor aplicado apazigua a alma nas sendas do aperfeiçoamento, iluminando por dentro a criatura. Servir, servir e servir. Trabalhar sem cessar. Essas são as indicativas seguras de equilíbrio, libertação e paz após a morte. Marcondes e Selena colheram os louros da merecida oportunidade de amparo e orientação. Seus corações, no entanto, sangravam de angústia por experimentarem o mais lastimável efeito da negligência, isto é, a sensação de tempo perdido ou mal aproveitado. As primeiras decepções narradas até agora constituíam uma demonstração tácita de que a vida nos devolve, a nós mesmos, depois da morte física. Que o trabalhador de Jesus repense seus caminhos, seus hábitos e suas propostas de vida. O grande desafio de desapego e disciplina apresenta-se a quem deseja seguir o Mestre. Não basta evitar o mal do qual somente agora começamos a nos desvincular. Imprescindível ir além e criar todo o bem possível na caminhada. Como instaurar semelhante conduta sem rever nossa parcela pessoal de participação na obra do Cristo? Após esse período de adaptação, nossos dois personagens começaram uma nova empreitada moral. Mais amplos voos de espiritualização os aguardavam no serviço redentor. Os diálogos instrutivos com os servidores do hospital, acrescidos dos contatos profícuos com diversos internos nas alas em que se encontravam, espíritas e cristãos de diversos matizes, acresceu-lhes enorme soma de perspectivas. Ficava claro, erraticidade é o tempo da colheita. Após a semeadura da vida corporal, hora de aferir a realidade das escolhas. O retorno de Selena ao ambiente de tarefas doutrinárias e a cirurgia de Marcondes atestavam o irretocável resultado de suas atitudes durante a reencarnação. Ambos estavam carentes da misericórdia celestial. Chegava o instante de aprofundar em seus dramas, ampliar a visão sobre os efeitos de sua trajetória naqueles que lhes partilharam a senda. Para prevenir maiores dores, a didática do amor prescreve o trabalho edificante como medida insubstituível. Nossos amigos foram convidados a conhecer de perto os seguidores de Jesus, atolados em desvios lamentáveis. Ante a tormenta alheia, dimensionariam com mais exatidão suas próprias realizações. Conhecendo os casos graves de arrependimento tardio, perceberia mais vastos horizontes acerca da caminhada humana no aprimoramento incessante de si mesmos. Selena foi convidada a passar algumas semanas fora do Hospital Esperança em um magnífico núcleo educativo coordenado por Odilon Fernandes. Local onde reveria seu tema desprezado, a mediunidade com Jesus. Marcondes, por sua vez, transferiu estada para outras alas do pavilhão Judas Iscariotes. Atendendo ao pedido de Eurípedes, ficaria integralmente aos cuidados de Dona Modesta e Dr. Inácio, na condição de auxiliar direto de ambos. Satisfeito na nova casa? Indagou, irônico, o Dr. Inácio. Satisfeito, nem tanto. Diria que me sinto em casa. Você terá razões de sobra para ficar satisfeito, pode estar certo. Quando começarei as visitas? Terei que fazer algum curso. Começará já. O curso serão as visitações. Começaremos visitando Jandira, no subsolo. Dona Modesta não virá conosco. Modesta está muito ocupada no momento. Vamos. Marcondes estava alojado no andar térreo, onde se situava a administração geral daquele pavilhão. Dirigiram-se para o elevador, desceram ao andar subsolo 1, local somente permitido com autorização de responsáveis devido à gravidade dos casos. Passando pelos postos de enfermagem fraterna, Dr. Inácio e o auxiliar eram saudados com alegria. Os corredores possuíam luz mais fraca. Chegando à ala de destino, uma placa acima da porta dizia ala restrita. 20 quartos, sendo 10 de cada lado, e uma enfermaria coletiva ao fim do corredor. Alguns pacientes transitavam mudos, com olhares esgazeados. Muitos enfermeiros,
em plena tarefa, passavam pelos dois com pacientes em massas. Ouviam-se gritos estridentes em alguns quartos. Marcondes revela-se tenso. Assustado, Marcondes. Nunca gostei muito de hospital psiquiátrico. Não é hospital psiquiátrico. É uma ala de recuperação mental. E qual a diferença? Passei a vida dentro de um hospital psiquiátrico e jamais presenciei um índice de recuperação como ocorre aqui. Devido ao método. Sem dúvida. Nisso reside a diferença. Que método empregado? Amor-terapia. Os dois andavam, até que foram abordados por uma mulher de baixa estatura. Bem penteada e com um olhar fixo, aproximou-se de Marcondes com os braços cruzados. Vez por outra, levava o indicador nos lábios como se espalhasse uma substância e novamente cruzava os braços. Chegando perto, disse, eu sei o seu nome. É mesmo? Falou Marcondes em tom de piedade pela condição da doente. Converse com ela, estimula o Dr. Inácio. Qual o seu nome? Jandira. Jandira Alves de Assumpção. Muito prazer, Sr. Marcondes de Faria. Como ela sabe meu nome, doutor? Pergunte a ela, respondeu o médico. Você me conhece de algum lugar, Jandira? Conheço o tempo universal e o espaço que os separa. Creio não ter entendido, exclamou o dirigente um tanto constrangido. Marcondes, interrompeu o Dr. Inácio, fique com ela por alguns minutos. Estarei logo ali, e apontou o posto próximo. Venha ao meu quarto. Vou lhe contar umas histórias, convidou Jandira. Posso, doutor? Solicitou o visitante. Vá com ela. Não tenha receios. O quarto de Jandira era o de número 6. A porta aberta era um indício de que estava em bom dia. A ala confinava doentes em condições severas, e nem todos poderiam ter toda a liberdade desejável. Olhando pela porta para averiguar se ninguém ouviria a conversa, expressou aos sussurros, eu leio pensamentos e preciso adverti-lo sobre o que acontece neste lugar. Pode falar, estive presa nas furnas e descobri coisas absurdas. Bezerra de Menezes e a tal Dona Modesta estão presos lá. Eles são emissários da ilusão. Esses que aparecem aqui, neste hospital, são falsos. São clones, falou Jandira com ansiedade e um misto de medo em ser ouvida. Este lugar é uma réplica da mistificação. Estamos todos sendo enganados pelo demônio. Na verdade, também fui espírita e descobri coisas fantásticas. Sim, fale sobre essas coisas absurdas. Estou curioso, manifestou Marcondes com evidente interesse. O espiritismo é uma farsa. Fomos enganados. Que é isso? Debochou o dirigente. Veja pelo senhor, e agarrou os braços de Marcondes, se não tinha dúvidas sobre a existência dos espíritos e da mediunidade. Aposto como se arrependeu depois da morte de deixar de fazer muitas coisas que de gostaria. Não. A senhora está enganada. Então por que não acreditou nas comunicações de seus médiuns? Como a senhora sabe disso? Está na sua mente. Não adianta esconder, eu posso ler. Se o senhor acreditasse em problemas depois da morte, teria uma amante. A senhora está sendo inconveniente. Vamos parar com isso. Com licença, tenho que chamar o Dr. Inácio. Não. Essa é a sua hora da verdade. Jandira correu para a porta e a trancou. Abra essa porta, com licença, pediu Marcondes assustado. O senhor não vai sair enquanto não me ouvir. Ouvir a verdade. O que a senhora quer de mim? Que verdade é essa? Salvá-lo da farsa. Estamos sendo enganados. Eurípedes é o conselheiro de Lúcifer, que transfigurou e criou este lugar para nos escravizar. Quando nossa cabeça estiver boa, eles vão nos dar serviços escusos junto aos homens na terra. Perdoe-me, mas a senhora está louca. É isso que querem que pensemos. Porque o senhor acha que veio a esta ala. Pode estar certo de que existe um quarto para o senhor aqui. Eu fui escolhida para ser uma mensageira infiltrada. Aqui fico sabendo de tudo. Sei, por exemplo, sobre o caso amoroso de sua esposa e posso lhe dizer o que quiser. Como soube disso? Interrogou com visível curiosidade. Sei tudo. Tenho poder. Quer saber? Saber. Quem era o homem traidor? Dessa vez foi Marcondes quem olhou para os lados a fim de averiguar se ninguém ouvia. Fale-me o que sabe. Foi José, seu amigo de doutrina. Meu Deus! Eu desconfiava,
expressou-se completamente envolvido e surpreso. Ele sabia de seu caso com Eulalie e pensou que você não tinha mais interesse pela esposa, então se aproximou e, Jandira, abra a porta, tenho que sair. Se você não abrir, eu vou pegar a chave em sua mão. Nem tente. Eu conheci o monstro da mentira de perto. Domino técnicas. Ele é horrível. Parece coberto de lodo e fede a enxofre. E enorme e assustador. Sou agora sua escrava, porém, quero formar uma equipe para fugirmos deste lugar. Preciso destruir o centro espírita que fundei. Ajude-me. Jandira. Jandira, entrou Dr. Inácio no quarto com a chave sobressalente, contando mentiras novamente. Não, doutor. Nada disso. Não é Sr. Marcondes. Falou a paciente, pedindo anuência com uma fisionomia intimidadora. Vamos, Marcondes. Continuemos a visita, intimou o médico. Até logo, Jandira, despediu o dirigente. Estarei esperando você para... Você sabe, ainda rematou a paciente. Ao sair do quarto, Marcondes parecia outro. A psicosfera da paciente afetou-lhe sobremodo. Doutor Inácio, eu estou mal, vamos ao posto. Não sei se vou aguentar. Venha, vou lhe ajudar, e deu-lhe o braço. Assentando perguntou, que houve, Marcondes? Parece que não tenho controle sobre meus pensamentos. Recordo-me de médiuns que passaram pelas minhas tarefas e um forte sentimento de culpa. Estranho. Muito estranho. Estou com raiva de minha esposa e, fale de suas sensações. Parece que estou sendo sufocado por algo. Aquela mulher falou de um monstro, e é como se visse uma enorme serpente com pernas humanas olhando para mim, na minha frente. O que está acontecendo, doutor? Está tão forte que a escuto dizendo-me algo. O que ela diz? Sou a rainha da verdade. Sou a rainha da verdade. Estou perdendo os sentidos. Marcondes perdeu os sentidos por completo. Somente após uma hora, ele retomou a consciência. A visitação foi interrompida e ele regressou ao quarto com recomendação de não permitir as cenas mentais. Na manhã do dia seguinte, Dr. Inácio foi chamado ao quarto de Marcondes. Ele recusava alimento e não queria levantar-se. Que sente, Marcondes? Revolta. Muita revolta. Por que será? Estou irritadíssimo. Não dormi bem. O que lhe aconteceu ao longo da noite? Não sei o que aconteceu. Acordei revoltado. Revolta em relação a quê? Depois que conversei com aquela mulher, o que ocorreu? Passei a ter uma revolta de ser espírita. Ou de ser quem é? Talvez isso. Só sei que um desgosto terrível apossou-se de minha alma, como por encanto. Serão as vibrações dela. Talvez esteja ouvindo o que não gostaria. Dr. Inácio levantou os ombros em gesto de dúvida. Sinto-me como um verme, doutor. É o ruir das máscaras, Marcondes. Tenho revolta inclusive de acreditar, falou com rancor. Acreditar? Acreditar que valeu a pena ser espírita. Porque isso não me deu o sossego, a paz. É o lado oculto que surge. Onde a misericórdia é tão pregada nesta casa? O Pai ama todos indistintamente. Apesar disso, veja a terra como se encontra. Dor, cansaço, doença. E da lei que sejamos amparados incondicionalmente, todavia a mesma lei também estipula que respondamos por aquilo que já temos condições. Se a misericórdia fosse suprir a responsabilidade, ela seria conivência com nossos erros e um furo na evolução. Não vou dar conta. Diante de sua revolta, qual atitude você tomaria agora se tivesse liberdade de opção? Parar com a vida. Sair daqui correndo para um lugar que não sei onde é. Desistir. Vontade de não existir. Desistir. Desistir de viver. Fale mais. Fale das pessoas. Gostaria, por exemplo, que o senhor não existisse. Que esse hospital nunca fosse criado. Gostaria de chamar Jesus Cristo e dar-lhe uma bofetada sem piedade. Se pudesse, eu pregaria na cruz com muito ódio. Fiz muito e, de repente, a sensação que me assalta é de perda de tempo. Incompetência. Parece-me que nada valeu ou vale a pena. Será que estou deprimido? Por que estou assim, doutor? Quanta surpresa e sofrimento ainda me esperam. Você está perdendo piso, meu caro. Piso?
São as convicções que colocamos como ponto de apoio da vida terrena. As boias psicológicas de segurança estão afundando. Emergem os medos, as dúvidas, as questões emocionais não solucionadas e que foram soterradas sob o peso das mentiras que escolhemos para serem as nossas verdades. Estarei revoltado comigo, portanto. A revolta é o estágio em que estacionam os arrogantes quando percebem serem impotentes. Como? Por trás da arrogância, na maioria dos casos, esconde-se um revoltado. Alguém que não aceitou os alvitres da realidade. Para não tombar na depressão, assume a prepotência e a insanidade da insolência. No fundo, minha revolta tem um pouco de medo. Encontro-me muito inseguro e chego a pensar se morri mesmo, ou se tudo que me acontece aqui é uma hipnose. Muitos passam esse drama mental. Eu mesmo já experimentei semelhante loucura passageira nesta casa. E, vez por outra, ainda tenho alguns lapsos ocasionais. O senhor também é bastante arrogante, não é, doutor? Sou um arrogante que não minto mais para mim. Um arrogante autêntico e leal comigo mesmo. Há uma boa diferença entre nós nesse sentido. O senhor quer dizer que ainda sou um arrogante iludido. Como ambos somos arrogantes, não custa confirmar sua tese. E qual definição teria para meu tipo de arrogância? O arrogante é alguém que acredita nas ilusões de supervalorização de si mesmo. Quanto a você, defina-se por si. Minha arrogância deixa-me inseguro, compreende? Ao contrário, Marcondes, somos arrogantes por sentirmos inseguros, temerosos e fracos. Diga-me algo que nesse instante lhe traria segurança. Estou tomado por um receio de ferir a pureza doutrinária. De estar aceitando algo contra o espiritismo. Chega a passar pela minha mente que estou sendo vítima de uma mistificação perfeita neste lugar. Acreditei no que a Jandira falou, é assim mesmo, Marcondes. Esse é o reflexo inevitável das sementes que cultivamos no canteiro da vida mental, enquanto no corpo. Em meu caso, foi bem pior. Já desencanado, sonhei durante anos com o cigarro. Tinha sonhos em que colocava os pés sobre minha mesa no sanatório e baforava prazerosamente. Era um cigarro enorme e, quando recobrava a lucidez do sono, era tomado por uma crise terrível de irritação e chegava a alucinar. Nessas crises, perdi a crença em tudo. Se essa é a verdade, por qual razão nós espíritas fomos enganados? Por que André Luiz não deu mais detalhes? Por que Manuel não escreveu sobre os fracassos dos espíritas após a morte? Pare de cobrar dos outros, meu amigo, e olhe para você mesmo. Parece que esqueceu tudo o que aprendeu nas últimas semanas. Gostaria mesmo de esquecer tudo que vi e ouvi por aqui. Se puder, quero voltar para a pureza doutrinária. Sinto-me muito ameaçado com o que constato neste plano. Então, só há uma solução, qual? Volte para a matéria e recomece. Nem pensar. Quero distância da carne por agora. Será que não tem alguém aqui no hospital como eu? Alguém que sinta saudades do que é verdadeiro espiritismo, das tarefas. Marcondes, para sua decepção, o que você está vivendo é a realidade. Você já sabe disso. Não aceito. Então se deprima. Essa é a saída para quem se revolta com a verdade. Só desejaria a pureza do espiritismo. Porque tem que ser diferente neste plano. Engano seu. Os homens no plano físico aqui criaram ideias desconexas com a verdade. Mas não há ninguém que cultive a pureza aqui? Sim, existe. E você os conhecerá a seu tempo. Contudo, fique sabendo, amigo, que poucas foram as vezes que essa expressão foi usada em favor da legítima preservação dos princípios doutrinários. Em razão de nossas lutas morais, a aplicação verdadeira desse termo é de endossar o limite da verdade que conseguimos entender e assimilar. Passou disso, é perturbação. Os espíritas que a tentam manter nesta casa terminam desesperados e levados a alas restritas com crises lastimáveis de confusão mental. Jandira falou que viu Bezerra e Maria Modesta aprisionados nas furnas, e viu mesmo, como pode. São clones. Embora ela defenda que os clones são os que estão aqui conosco. Inclusive existem centros espíritas totalmente tomados por eles através de mistificação mediúnica. Outros são ludibriados por criaturas como Jandira sob hipnose e exploração de adversários. Em alguns lugares, pasme, espíritos como ela, são recebidos como mentores. Os médiums acreditam facilmente em suas teorias.
Como tem enorme conhecimento da doutrina, ela ludibria com mestria as mentes incautas. Com que intuito? Os adversários sagazes da causa não têm plena consciência da impossibilidade de exterminarem os centros. O propósito é apenas retardar e incensar a morosidade, a preguiça. Inúmeras agremiações encontram-se totalmente tomadas por esse gênero de obsessão coletiva e inteligente. Qual a história dessa mulher, meu Deus? Jandira tem uma história complicada. Tudo começou com uma mentira. Auxiliada e orientada em uma casa espírita, começou a frequentá-la. Em pouco tempo, foi orientada mediunicamente sobre uma missão de fundar um centro espírita. Assim o fez com muita luta. Depois de anos em atividade, sucumbiu ao peso de terrível obsessão que a levou ao suicídio. Ninguém descobriu tratar-se de um suicídio. Jogou o próprio veículo em um declive acentuado. Todos supuseram um acidente. Prisioneira das furnas da mentira, padeceu anos em explorações diversas, formando um quadro psicótico grave. Estava sendo usada para prejudicar o centro. Os amigos encanados a tomaram como benfeitora em razão de haver fundado o centro. Pela mente, chamavam-na e a veneravam. Ninguém, porém, conhecia-lhe os dramas íntimos e menos ainda a trajetória de responsabilidades imputadas a quem não tinha condições de exercê-las com equilíbrio. Grandes responsabilidades em ombros frágeis. Essa é uma velha técnica para a desmoralização pública da doutrina. Após o desencarne, ela era portadora de propósitos sinistros para a derrocada total do centro. Caso conseguisse, seria promovida na hierarquia das sombras. Santo Pai. E quem a resgatou? Dona Modesta, a pedido de Eurípedes. Ela foi resgatada dentro do próprio centro espírita que fundou, em uma noite de descuido dos seus manipuladores das sombras. Por que Eurípedes se interessaria por uma pessoa assim, falida como espírita? Porque a misericórdia tem como mãe a compaixão. Jandira é um exemplo do lírio no charco. Um enorme potencial usado pelas furnas do mal. Essa alma traz sobre os ombros o peso de ser um expoente da história da França revolucionária. Uma caluniadora dos girondinos. Jandira, quando resgatada, já governava 3 casas espíritas com suas mentiras, sob jugo de uma das mais doentias falanges da maldade na erraticidade, o Vale da Mentira. E agora, como ficou o centro que a venerava? Sem mentor. Jandira era usada pelas sombras. Embora fossem autênticas suas comunicações através dos médiuns da casa, ela articulou, sob hipnose, uma tremenda armadilha com ideias e orientações inteligentes, todavia infundadas. Agora que se retirou e depois de feito uma limpeza na área, as coisas vão se encaixando. Limpeza na área. É o termo que usamos quando nos referimos à remoção das causas da obsessão. Conseguiram então retirar os espíritos que a usavam e também ao grupo. É isso? Conseguimos remover os mantenedores da situação no plano físico. Quer dizer que o problema vinha de lá para cá? Quase sempre é assim. Os adversários dão um empurrão inicial e a ribanceira corre por conta dos encarnados. E como vocês resolveram essa história? Separando pessoas. Como? Separando pessoas, não sabia que, em alguns casos, torna-se a única solução. Jamais imaginei mentores separando pessoas. A proposta espírita é de união. Contudo, diante desse quadro delicado, em muitos casos, somos constrangidos a usar de acordos com as sombras. Quando essas posturas fascinadoras colocam em risco o progresso da maioria, optamos pelo mal menor através da diplomacia no encaminhamento da ocorrência. E nesses acordos, nesses negócios, entre outras medidas, inclui o afastamento de pessoas nas mais diversas posturas. Cada caso é um caso. Doutor Inácio. Minha cabeça vai explodir. Creio que desencarnei fora do tempo. Não pode ser. Não pode ser, meu Deus. É assim que as coisas são por aqui? Aí. Preciso de fôlego. Quanto mais sei sobre vida espiritual, mais me sinto falido, incompetente e vazio. Já que o Senhor me mentoreia, responda-me, pelo amor de Deus, será que valeu a pena ser espírita? Volto a indagar. É a trajetória de todos nós quando não fizemos tanto quanto podíamos. A propósito, você me chamou de mentor. Foi o que disse, doutor. Não venha me dizer que... Digo, sim. Não se lembra de uma conversa que já tivemos?
Aquela do bom capeta. Lembro-me. Pois então. Chame-me do que quiser. Menos de mentor. Mentor neste hospital é Jesus Cristo. Doutor, como ela sabe tanto a meu respeito. Referiu-se a Jandira. Jandira é médium dotada de forças excepcionais. Os gênios da perversidade sabiam disso. Como ela tinha fortes laços com a conduta da mentira, foi enganada durante quase toda a sua existência carnal. Por conta dessa criatura, uma nação inteira sofreu com suas mentiras, vindo ao suicídio pela primeira vez no século XVI, na corte francesa. E quanto ao que ela me disse sobre o hospital, a farsa do espiritismo e sobre minha esposa, sabia que perguntaria. É verdade, doutor? Um paradoxo, Marcondes. De uma boca tão mentirosa, Deus faz luzir alguma verdade. Então é verdade? Em parte. Esse é outro motivo de minha revolta, falou Marcondes, socando a cama com irritação. O senhor acredita que estou sentindo ciúmes por atraso? Já que não tinha certeza quando na carne, agora sinto saudades, ciúmes e revolta. Muita revolta. Pois saiba que não ocorreu o que pensa. José, realmente, tentou de toda forma, porém sua amada esposa, Josefa, manteve-se firme no posto do dever. Ainda assim, sinto revolta. O teatro acabou, amigo, teatro. A vida terrena tem sido um palco para a grande maioria das pessoas. Representam uns para os outros, escondendo aquilo que sentem e fazem. O senhor está me chamando de tolo. Sim, é isso mesmo. Somos tolos demais. Que definição melhor pode receber quem diz acreditar em uma vida após a morte e fica teatralizando a reencarnação? Mesmo que Josefa houvesse traído, que autoridade para exigir tributos de honra teria você, mantendo um caso com Eulália? Marcondes calou-se envergonhado. Sinto muito pela franqueza, mas não dá para brincar com esse assunto. Prefiro vê-lo brincando, eu também me prefiro assim. Digamos que hoje estou tão deprimido quanto você. Começou a brincar, estou falando sério. Tenho também minhas crises. Para sua desgraça, estamos os dois na tristeza neste dia. O melhor que fazemos é orar e respirar um ar nos jardins. Levante dessa cama e vamos sair daqui, antes que nos internem os dois nas alas restritas. Marcondes levantou-se do leito, trocou as vestes, fez asseio e saíram, ele e Dr. Inácio. Nos jardins do hospital, o movimento era grande naquela manhã. O astro-rei tinha seus raios focados na sublime obra de Barçanufo. Após atravessar algumas quadras, os dois amigos pararam na Praça dos Lírios, local preferido por Eurípedes. Uma bela praça arborizada e limpa. Assentaram-se em bancos confortáveis e reiniciaram o diálogo. Quando venho aqui, sempre tenho saudades da terra e fico pensando que devia ter perdido mais tempo por lá. Pois de mim, só posso dizer o contrário. O senhor trabalhou muito, Dr. Inácio. A vida inteira. Cuidando de loucos, acho que enlouqueci e não percebi. Acabei sendo útil, mesmo doente. Confesso que às vezes tenho uma tremenda raiva de suas colocações, mas tenho que lhe confessar que nunca ninguém conseguiu entrar tão profundamente em minha alma. Sou-lhe grato, amigo, e pegou as mãos de Dr. Inácio em gesto de agradecimento. Esteja certo de que ainda pretendo lhe causar muita raiva. Vejo que os jardins nos fizeram bem. Sempre fazem, sempre fazem. O espírito de Eurípedes, e por que não dizer, de Jesus, está nesta praça. Vê-se flamboyante? Sim. Abrace-o e pense em Jesus. Marcondes seguiu instintivamente a ordem. Abraçou a árvore e fechou os olhos. Uma doce paz invadiu-lhe o coração. Que sente o homem? A revolta passou. Sumiu por encantamento. Estou leve. Calmo. Pela primeira vez, sinto-me assim depois do desencarne. Então está pronto para ouvir. Jandira disse a verdade. Ela foi aprisionada no Vale da Mentira e viu o monstro. Existe esse lugar? Existe também o monstro a que se referiam. Aquela mesma imagem que vi? Bem parecida. A falange da mentira cresce assustadoramente, na humanidade, os seus tentáculos de domínio e manipulação. Hoje, a grande tática dessa falange é contar a verdade. Já que a vida de todos nós, em algum aspecto, tornou-se uma mentira, contar a verdade significa estarrecer e derrotar. Além disso,
O foco dessa falange é a descrença. O Senhor sabia que ela me diria aquelas coisas, por isso me deixou lá. Sabia que ela lhe diria algo. Por que não disse o Senhor mesmo? Porque Deus tem mecanismos mais sábios que minha impulsividade. Pela boca de Jandira, muitas verdades necessárias são ditas a seu modo. Mesmo no torvelinho da insanidade, surgem raios de lucidez que expressam a sabedoria do Pai em sua obra magnânima. Veja que você já não é mais o mesmo depois desse contato. Quem diria que uma paciente psiquiátrica seria médium de suas necessidades? É verdade. Magnífico, um médium equilibrado lhe diria o mesmo. Naturalmente, de outra maneira. E não teriam desses para me orientar? Temos, mas estão muito ocupados para isso. Portanto, nada mais justo que buscar os que precisam. Jandira precisa muito de alguém para passear nos jardins, conversar e que leia o Evangelho para ela. Sim, você poderia. A pergunta é, você quer? Tenho medo. Ótimo. É um sinal de responsabilidade, pelo menos nesse caso. Você começa hoje mesmo, à tarde. Assim. Já? Estamos aguardando alguém para isso há tempos. Jandira está aqui há quase um ano e tem sido muito bem assistida. Todavia, se lhe dermos tempo, atenção, está bem. Conte comigo. A propósito, doutor, apenas uma pergunta. Terei que ir buscá-la naquela ala? Está com medo? Foi traumático para mim. Nunca pensei que havia uma casa do Cristo desse jeito. Arrumarei alguém para trazê-la até aqui. Estou muito disposto, excelente. Senti sua sinceridade. Só espero que não vire Pinóquio. Espero que não passe a adorar as mentiras de Jandira. Que bom vê-lo assim, doutor. Está se sentindo melhor? Quem é o doutor aqui? Sou eu? Pare de perguntar e vamos ao labor. Você vai visitar Jandira e diga que acredita em tudo. Depois, no iniciar da noite, procure o professor no segundo andar. Ele o espera com outras lições. Felicita-me vê-lo com novo humor, contudo, mantenha vigilância sobre suas emoções. Está bem, doutor. Farei isso. 20. Segundo andar. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro seja vosso servo. Mateus 20:26. Naquele mesmo dia, às 18 horas, o ex-dirigente goiano chegou ao segundo andar. Era uma enfermaria coletiva. Tudo traduzia a ordem. O professor já esperava Marcondes e o saudou. Há quantos dias não vejo o amigo bondoso? Lembrei-me muito do senhor, professor. Realmente há semanas que não vejo. Incrível o tamanho deste hospital, nem tão grande assim é o hospital e sim o trabalho. Venha, vamos à minha sala. Conversaremos um pouco. Acomodados, iniciaram um debate esclarecedor sobre as enfermarias do segundo andar. Aqui, encontramos, em sua maioria, quadros de arrependimento tardio. Consciência cobrando os atos. Nem sempre, Marcondes. Dialogando com nossos irmãos, perceberá que a queixa generalizada refere-se ao que deixaram de fazer. Arrependidos pelo que não fizeram. Exatamente. Em outras palavras, negligentes. Então vejo que mais uma vez encontro-me onde preciso. Todos nos encontramos aqui por necessidade, meu filho, e não por méritos. O caminho para a frustração começa na aceitação gradual da negligência. É um processo psicológico, estimulado na mente, do trabalhador do bem, que cede nas concessões em benefício próprio. Através da alegação de necessidades pessoais, relaxa na conduta e excessiva ocupação consigo, tornando-se um esbanjador dos recursos celestes do tempo e das regalias materiais. Raros sabem utilizar tais beneplácitos como oportunidades para trabalhar e servir, aprender e amar com mais intensidade. Faremos uma visita educativa no intuito de que avalie essa senda sutil do aprendizado humano. Porque a existência de quartos separados. O que delimita a divisão entre as alas é desejo constante de cooperar. A grande maioria, neste local, fala em méritos pessoais e quer ser servido. Alguns chegam ao despautério de fazerem cobranças, então são convidados ao quarto próprio. Querem mordomias, vão tê-las. Depois de alguns dias, estão deprimidos e são transferidos para o setor competente.
Interessante, lamentável, eu diria, pois recebem tudo, e, no entanto, a grande maioria não perdeu a mania de mandar e exigir. São todos espíritas. A maioria. Temos alguns protestantes e outros líderes cristãos. Sem dúvida, os espíritas dão mais trabalho. Dr. Inácio pediu para procurá-lo. Alguma razão especial? Antes de incursões mais amplas, gostaria de deixar claro uma informação que poderá ser útil. Visitaremos uma ala cujos pacientes recuperam-se muito lentamente de dramas bem recentes. São dirigentes com fortes crises de depressão, incursos, alguns deles, em estados psicóticos. No geral, são doentes mentais graves sob controle de medicações e terapias muito específicas. E por que não ficam nas alas restritas do subsolo? São histórias mais brandas. Muitos, aliás, já passaram por lá e continuam a tratar-se nesse andar. Nesses casos, a psicose ocorre depois da morte ou já havia se expressado quando ainda no corpo físico. São psicoses tardias, ou seja, já se encontravam em estado latente, vindo a ser ativadas a partir das experiências infelizes, vividas nas regiões inferiores nas quais estagiaram por longo período. Todos foram resgatados em penosas condições mentais e agora, após pouco mais de um ano de tratamento, apresentam-se mais bem-humorados e dispostos à conversa. Terão facilidades em falar de seus dramas. É o que mais necessitam neste momento, com o objetivo de desabafarem. Costumam repetir a mesma história quantas vezes puderem. Você poderá perguntar à vontade. Foram todos dirigentes? Não. Foram líderes espíritas todos eles, considerando que o líder é todo aquele que influencia um grupo, possuindo, ou não, cargo hierárquico. Em comum, trazem o fracasso nos seus projetos reencarnatórios. Não foram maus, foram omissos. Pelo que aprendi com o Senhor, não existe fracasso, no sentido de ser irremediável, não existe falência. A consciência, entretanto, nunca deixa de cumprir com sua função orientadora e relembra-nos, continuamente, o que combinamos conosco antes do renascimento. Quando não queremos ouvi-la, novamente a negligência. Nunca pensei sobre esse tema à luz dos princípios espíritas. Jamais imaginava que adiar o bem que podemos fazer iria nos criar tanto embaraço. Mas de que maneira a negligência pode trazer alguém a essa situação? Alguns, através das atitudes de falta de cumplicidade com o objetivo essencial da proposta espírita, assumiram uma fé de superfície. Outros se devotaram aos compromissos doutrinários, todavia ingressaram pelas artimanhas do personalismo, em posições de supremacia da verdade, ostentando suas largas folhas de serviço. Sob o fascínio do orgulho, estabeleceram condutas preciosistas nas quais pretendiam ser as referências para a coletividade. As maiores ilusões se verificam entre esses últimos. Fascinaram-se com crenças e pontos de vistas pessoais, estabelecendo excessivo apego às suas convicções. Como identificar mais claramente o ato de negligência em suas experiências? Em ambas as situações, detectamos a negligência nos deveres de profundidade para com o próximo e consigo, em prejuízo do excessivo prestígio aos valores institucionais e movimentos de adoração exterior. Foram escravos da casa e das práticas. Na casa, adoravam a si mesmos; nas práticas, supunham-se padrões a ser copiados. Em ambos, demonstravam valor exclusivo em sua forma de entender e interpretar, consolidando uma crença individual, arrogante e inquestionável. E, quando tal quadro era acompanhado de algum cargo expressivo perante a comunidade, ampliavam ainda mais as chances de personalismo e austeridade em suas formas de conceber o espiritismo. São os novos doutores da lei, que encharcam o cérebro de conhecimento com o qual pretendem ser autoridades sobre a imortalidade. E foram trabalhadores de boa vontade? Todos, sem exceção. Não consigo entender, professor. Boa vontade e conhecimento não bastam como quesitos de equilíbrio. Sem eles, evidentemente, não teremos as condições necessárias no campo exterior para a manutenção de nossas tarefas. Entretanto, somente com eles, não efetivamos os serviços de profundidade da alma nas escaladas da renovação interior. Além de boa vontade e informação, é imperiosa a aquisição da consciência sobre nossas necessidades espirituais e seus respectivos caminhos de superação a serem adotados. Do contrário,
Seremos operosos no bem alheio, defendo-nos das horas vazias e da obsessão, sem edificar, nem intimidade, as defesas morais e as experiências indispensáveis para galgar a vitória sobre as mazelas milenares. Mazelas, diga-se de passagem, que jamais serão vencidas somente com movimentos de rotina nas abençoadas tarefas das quais participamos, mas que voluntariado, cujo compromisso de elevação persistente e diário em todos os instantes da existência, ultrapassando o campo das doações espontâneas em horas marcadas. Para entender melhor, gostaria de saber se esse andar inteiro é dedicado aos dirigentes. Na verdade, para os dirigentes, é reservada a área maior. Consideremos como dirigente todo aquele líder em nome da mensagem cristã. Assim temos 2 andares no subsolo para casos mais graves e 5 andares acima do nível térreo para a continuidade dos tratamentos. Os 7 andares compõem um dos braços do hospital. Ao todo, temos 35 andares distribuídos em 5 braços à semelhança de um catavento. Lembra do exemplo que usei na palestra? Cada pá do moinho é um pavilhão visto de cima, e as bases, 2 colunas de sustentação, são os corredores de entrada e saída do hospital. No andar subsolo 2, o mais perto das vibrações terrenas. É onde se encontram os portais. E por que um pavilhão, especificamente, para dirigentes? Para facilitar os serviços e melhor proveito dos próprios pacientes que guardam vivências similares. Mesmo tendo fracassado em seus planos, obterão algum mérito do serviço que prestaram. Sem dúvida. O bem sempre oferece algum tipo de fruto. Trabalharam muito e não perderam seus méritos, contudo, pelo fato de não haverem sanado suas contas com a consciência, descuidando do compromisso primordial de transformação interior, não fizeram todo o bem que podiam e deveriam. Eis a maior negligência. A referência tocou profundamente a Marcondes, que se manteve calado. Professor Cícero acrescentou, os casos aqui presentes são dos que se mantiveram sempre distantes, ou chegaram a distanciar-se, dos deveres essenciais a que concita o Evangelho, o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Foram enriquecidos pela caridade e o desejo de melhora junto às tarefas de amor do centro espírita, de onde jamais deveriam ter se afastado completamente. Após as oportunidades de promoção que foram recebendo para gerir interesses coletivos, só tiveram tempo e atenção para assuntos e problemas atinentes eventos, relações convenientes, cerimônias e planos de hegemonia, os quais tomaram como sendo missões a eles confiadas pelo mais alto. As explicações claras do benfeitor não deixavam dúvidas. Marcondes passou a refletir nas tarefas de amor junto ao centro espírita no qual atuou por anos a fio na cidade goiana. Suas atividades revelavam-se agora, em sua mente, como sublime e avalista do relativo estado de tranquilidade e equilíbrio. Desejando continuar a entrevista sobre os conceitos sábios do professor, indagou. Que função primordial têm os dirigentes para o progresso do movimento espírita? São os vanguardeiros, determinam linhas de pensamento, portanto tornam-se referências de ação em menor ou maior escala. Quaisquer movimentos humanos que se prezem devem preparar bem os seus líderes. A função de sua participação junto às comunidades sob sua condução é de vital importância para o progresso e a ordem. Em todos os tempos da humanidade, os líderes constroem a história, esculpem rumos e definem o futuro. O movimento em torno das ideias espíritas precisa fazer algo pelos seus condutores com urgência, embora, com toda franqueza, não tenhamos visto, até então, muitas manifestações. Tínhamos esperanças de que os líderes, agrupados em torno do Pacto Áureo, fossem sensíveis e corajosos em investimentos sólidos nesse sentido. No entanto, passados alguns anos do compromisso solene de unificação, firmado em 5 de outubro de 1949, constatamos muitas iniciativas de valor, sem prioridade na formação de mentalidades coerentes e fortes junto àqueles que, de fato, moldam o movimento espírita. O meu irmão teve vivências desagradáveis junto às direções de unificação, quando na carne? Deixei o corpo físico aproximadamente um ano antes da formalização do Pacto Áureo, presenciando pruridos de hegemonia que muito me preocuparam já naquela época. Sempre fui contrário ao conceito institucional de unificação, vindo mesmo a ter severos episódios de desentendimento junto aos líderes nacionais e regionais,
no intuito de operarmos no campo da coesão de almas e não de instituições. Hoje, com alguns decênios de meu retorno ao mundo espiritual, já repensei algumas iniciativas tomadas por mim, na vida física, quanto à sua forma de execução. Contudo, a essência das ideias que defendi torna-se cada dia mais necessária e urgente à seara. Que iniciativas seriam essas? Conforme assevera Jesus, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Os dirigentes espíritas devem priorizar, o quanto antes, no plano físico, uma campanha pela humanização da seara. Sem proximidade humana e respeito, fraternidade e convivência saudável, jamais teremos união e concórdia à alma de qualquer movimento cristão. Os apontamentos do professor instigavam a curiosidade, contudo, considerando a hora, convidou Marcondes aos deveres do amor. Fizeram uma contrita prece e dirigiram-se à ala em pauta para aquela noite de aprendizado. O aprendiz mostrava-se estarrecido por ver os quadros mentais em que se encontravam aqueles homens, mulheres e jovens. Tiveram a oportunidade de ter em mãos o talento do espiritismo, no entanto o enterraram pelo medo de assumirem responsabilidades maiores na vitória sobre si mesmos. Cícero deixava-o à vontade e observava, com muita atenção, seus movimentos. A certa altura disse: o tratamento espiritual de toda alma frustrada em seus projetos reencarnatórios deve ser a esperança. Na Terra, comenta-se com exatidão que esperança é a última que morre. Aqui, nosso lema é: a esperança deve ser a primeira a renascer. Depois disso, partimos para as conquistas em outros patamares emocionais. Sem esperança, a alma é morta. Esperança é o filete divisor entre o cumprimento da justiça e a ação da misericórdia divina conforme as escolhas de cada um. Quando vemos novamente o sorriso nas faces desses corações que sucumbiram sob o peso da ilusão, entendemos que ainda existe o desejo de recomeço, um ótimo sintoma de recuperação. Então a doença mais grave nesse setor seria a desesperança. Não é bem assim. Onde floresce a misericórdia, brota a esperança. As almas aflitas e sem rumo encontram na compaixão a excelsa aventura de recomeçarem. O sentimento de culpa e fracasso, inferioridade e abandono precisam ser supridos pela expansão da tolerância. Sem isso o mundo será uma eterna fonte de cobranças e impiedade. A bondade é a semente da paz. Qual de nós não carece do colo paternal? Qual de nós, sob a luz da oração, não mendiga um naco de piedade para nossas lutas e quedas? A mais grave doença das almas nessas alas chama-se vício de prestígio. Vício de prestígio. Sim. Uma doença milenar que acomete a maioria esmagadora das almas vinculadas à sublime escola da Terra. Seu princípio básico é a necessidade de ser amado, algo divino e natural nas leis da vida. Entretanto, surge como viciação e doença a partir do instante no qual a vontade tornou-se impotente para dominar esse sentimento ao longo dos tempos, transformando-se em exigência e paixão escravizante da mente em variados processos de egocentrismo. Sua origem é o egoísmo. O imperioso desejo de ser amado manifesta-se, nesse caso, em impulsiva necessidade de admiração, destaque, reputação pessoal, notoriedade e atendimento a caprichos pessoais. Forma-se então um psiquismo propenso a gerar correntes mentais centrípetas em regime de circuito fechado sobre si mesmo, desarmonizando, paulatinamente, o sistema afetivo do ser. Nessa ótica, nossos profissionais das ciências psíquicas adotam, por aqui, uma classificação para além dos padrões científicos da Terra, considerando como principais expressões psicopatológicas o personalismo, a inveja, o ciúme, a insegurança, a indiferença, a apatia, o melindre, a revolta e outras manifestações com as quais o egoísta age nos meios em que estagia na sua caminhada espiritual. Esse vício manifesta-se entre os dirigentes espíritas. O professor apenas abriu os braços, juntou as mãos espalmadas num movimento de respeito e piedade, exclamando: vejo o resultado. A colheita feita conforme a plantação. Nos enfermos deste pavilhão, encontramos uma espécie de transtorno afetivo não catalogado pela psiquiatria humana. O ex-dirigente olhava com piedade para aqueles corações acamados. Eles pareciam não perceber tamanho estado de alinhamento. Continuou o orientador informando: são casos processados a partir de uma inadequação de sentimentos,
devido ao acentuado nível de indiferença dos que optam pelo estranhável amor institucional. Amam mais aos cargos e à doutrina que ao seu próximo. Um estado mental que poderia ser chamado de delírio de grandeza assinala a nossos assistidos. Esse vício é alimentado pelo orgulho que afeta a imaginação da criatura, levando-o a formar uma imagem idealizada de si, um autoconceito falso e exacerbado com o qual passa a fascinar-se. Tais estados de desalinho favorecem as fixações mentais no monoideísmo, levando a criatura a variados quadros de angústia e perturbação depois da morte. Coadjuvando esse estado psíquico, encontram-se as reminiscências de outras existências corporais, em que a alma habituou-se a ser reverenciada e aplaudida graças à sua posição de destaque social ou cultural. Somam-se a isso muitas companhias espirituais sedentas dos eflúvios do elogio e das sensações causadas pelas futilidades do realce, ou ainda pelo prazer do reconhecimento pessoal, intensificando a dependência de prestígio. Muita vez, esses acompanhantes espirituais são adversários ferrenhos da causa doutrinária, que deterioram o quanto podem a autoestima do encarnado e insuflam-lhe a frustração, para que a vítima procure as compensações em experiências de prazer fugídio, ou na posse de alguma forma de vantagem pessoal, tombando, em definitivo, nos seus ardis. E por que os dirigentes espíritas estão carregando para cá esses quadros doentes graves? Por suporem-se grandiosos demais, quando deveriam sentir-se apenas como aquele que enverga a maior cota de responsabilidade sobre os ombros, com o dever de ser o exemplo para todos. Esqueceram a recomendação sábia do mestre que diziam seguir: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro seja vosso servo. O conhecimento espírita não lhes tem sido bastante para renovar a conduta de vida, além do que, sem humildade, jamais transformaremos a nós mesmos. Se os irmãos de ideal não começarem a se aceitar como doentes em busca de alta, guardando no imo de si próprios a alegria pelo simples ato de servir, sucumbirão, inevitavelmente, ante essas ciladas sutis do orgulho. A santidade de superfície é um engano em prejuízo próprio. Quem não dá conta de renovar-se tanto quanto deveria, precisa assumir humildemente sua condição, pedir ajuda, adequar o esforço e caminhar adiante. Livrar-se do mau hábito de fazer cena e representar perante a consciência. 21. Lição áurea. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transitados que, vem do céu, caem nos abismos do erro. O Espírito de Verdade. Paris, 1860. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. A visitação ao segundo andar continuava rica de lições. Já passavam das 19 horas, e o ambiente estava calmo. Os pacientes aprontavam-se para o recolhimento e o repouso. O professor, após prestar as informações a Marcondes, convidou-o para conhecer um cooperador valoroso que estava de passagem naquela noite. Não posso acreditar. Meu Deus! Doutor H. O senhor por aqui? A seu rogo. Sou eu mesmo. E o senhor é? Sou Marcondes, um admirador de sua obra. Graças ao senhor, o movimento espírita foi presenteado com os magníficos livros da literatura mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Jamais supus que um dia nos encontraríamos. Nada fiz além de editá-los. Nada de especial, falou com espontânea humildade. Modéstia sua doutora H. Posso lhe pedir um favor? Falou o valoroso trabalhador. Claro, não me chame de doutor. Isso me faz muito mal. Como queira. Perdoe-me a ofensa. Não se trata de ofensa. Não há o que perdoar. Tal referência evoca recordações que tenho esforçado por esquecer. Causa-me um incômodo. Compreendo perfeitamente, prefiro apenas o nome H, e já é demais. Imagino quantos dividendos de paz sua alma carrega em função da tarefa. Nem tanto, senhor Marcondes. Nem tanto, qual o motivo de sua alegação? O senhor pode ser chamado o pai da literatura mediúnica espírita. O movimento deve-lhe o tributo de construir o maior parque gráfico espírita do mundo. O movimento não me deve nada. Ao contrário, eu, sim, sou um devedor insolvente. Com tanto êxito em sua tarefa. Equívoco, meu amigo. Pura ilusão.
Somente depois que largamos o mundo físico, avaliamos com nitidez as expressões de arrogância e grandeza as quais, em muitas ocasiões, entregamos-nos em nome do serviço cristão. Arrogância. Costumamos operar muito por fora de nós, esquecendo, voluntariamente, o labor de